Será que toda leitura tem que ser útil? Bem, eu queria falar sobre essa questão porque é uma coisa que eu tenho visto bastante, né, da parte dos influenciadores. E era uma coisa que eu também sentia um pouco na academia, né? Quando eu era universitária, né? Eu fui por muitos anos graduanda, depois mestranda, participei de grupo de pesquisa, né? Tive pesquisa. E quando eu estava na graduação, claro que por uma questão também de tempo e de fazer milhões de coisas, eu nunca tinha tempo de ler coisas que eu queria, sei lá, uma ficção, um livro de poema, né, um livro sobre filosofia ou sociologia, que eu gosto também. Era sempre mais aquela coisa, não, eu tenho que ler o livro tal, porque eu vou precisar usar na minha pesquisa, vou ter que argumentar na prova, enfim, vou usar na minha pesquisa de mestrado, vou ter que escrever sobre isso, enfim. E isso me incomodava muito, porque eu ficava assim pensando, poxa, eu queria tanto ler outra coisa, mas eu não posso, eu tenho que ler só aquilo ali, eu tenho que ler os livros da pesquisa, né? Eu me sentia mal se eu parasse para ler outras coisas, porque tinha uma demanda enorme, né, dos livros da pesquisa. E eu entendo que é um meio assim que realmente demanda isso, né? Um meio acadêmico, você tem muito conhecimento para adquirir ali, debater, argumentar, enfim. Mas eu vejo que as pessoas estão levando essa lógica até para a vida real, assim, para quem não está na academia, né? Então, eu vejo às vezes alguns influenciadores falando: "Ah, eu só leio o livro para eu aprender alguma coisa e aplicar", né? Então, não tem essa questão do ler pelo prazer, ler para passar o tempo, né? Então, assim, eu acho isso uma coisa muito triste, porque existe toda uma literatura super interessante que não necessariamente você vai aprender algo, pode ser que você aprenda, pode ser que você aprenda um pouco mais a escrever melhor. Se você lê em outra língua, você aprende palavras novas. Você aprende um pouco sobre a visão de mundo de outras pessoas, né? De outros personagens, né? E quando a gente fica focando só em coisas muito utilitárias, é como se a gente fosse uma empresa, né? Uma empresa ou uma pesquisa. Então, tudo tem que ser útil para o meu desenvolvimento, para eu ser a melhor versão. E eu acho isso uma balela, assim, enorme, né? E outra coisa que eu percebo, assim, dessa utilitariedade, dos ensinamentos, das coisas que a gente aprende, é até no ensino médio, assim. Por exemplo, a gente tem matérias um pouco mais diferentes, né, que aprendem um pouco mais sobre o mundo, como filosofia, como artes, né? Ainda bem que ainda tem, né, acho que na grade, né, curricular, mas eu já vi questionamentos, né, de jovens ou até de pais, né, dos alunos, falando: nossa, devia tirar a filosofia, pra que ter filosofia? Não vai servir para nada. Enfim, estuda só para passar no vestibular mesmo, mas depois não vai precisar para nada. E eu acho isso assim uma loucura, porque imagina, a filosofia, né, é um sistema aí de conhecimento de vários filósofos criaram suas teorias, né, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a sociedade, né, sobre a natureza humana, enfim. São tantos conhecimentos acumulados, tantas coisas incríveis, que se a gente lê um pouquinho, a gente entende muito mais o funcionamento do ser humano, o que é que a gente veio fazer aqui, enfim. E tem pessoas que, por conta dessa utilitariedade das coisas, né, não pensam que é importante também, né? Inclusive, a gente pode aplicar conhecimentos filosóficos, né? Por exemplo, o estoicismo, por um tempo, ficou muito em alta. Vários coaches aí falando do estoicismo, um monte de gente lendo. E, inclusive, tem coisas muito interessantes mesmo no estoicismo. Mas, assim, o que eu acho é que acaba havendo um empobrecimento mesmo, assim, do conhecimento, da reflexão, né? Se você só lê aquilo que vai cair no vestibular, se você só está preocupado com algo que vai lhe fazer ganhar mais dinheiro, ler alguma coisa
útil para a sua vida, assistir um filme útil para você aplicar na sua vida, perde-se muita coisa, perde-se a arte, a poesia, né? Perde-se de ver um certo olhar sobre o mundo que muitas vezes a arte mostra, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler ficção, inclusive eu já li muita distopia. Para quem não sabe, distopia é meio que o contrário de utopia. A utopia são, por exemplo, mundos imaginados ou situações imaginadas melhores do que o que a gente vive. Então a utopia é aquela coisa assim, o Jardim do Éden, todo mundo feliz, tudo muito perfeito. Enquanto que a distopia imagina situações problemáticas. Então, por exemplo, pode ser uma catástrofe ambiental e o mundo agora vai viver depois daquela catástrofe. Pode ser que tenha acontecido alguma alteração genética e que todo mundo vai ter que se adaptar a uma nova forma de viver, ou enfim, ou uma catástrofe financeira que todo mundo perdeu dinheiro. Então, assim, tem várias situações, né? E, por exemplo, eu leio muito esse tipo de literatura, e o que é mais incrível é que a gente vê realmente muitas coisas acontecendo. Então, faz com que a gente tenha um senso crítico, com que a gente reflita, né? Não é útil em si você ler um livro da Margaret Atwood, mas se você lê e você vê o mundo ao redor, você consegue compreender um pouco mais como as coisas acontecem, né? Então, certas políticas vão ali entrando aos poucos, a mentalidade das pessoas vão ali mudando, né? Certos conservadorismos, e aí de repente você tem uma coisa muito mais séria, e é visível que muitas coisas que estão nos livros, né, de ficção acontecem, né? Várias tecnologias que os autores inventaram, né, de acordo até com a tecnologia da época, foram criadas, né? Jules Verne, né, que é um escritor francês, falando ali de submarino, falando de trem, de avião. Então, assim, coisas que foram de fato assim implementadas muito depois, né? Algumas coisas já existiam de fato na época dele, mas ele também foi muito inovador assim nas ideias, né? E se a gente não deixar uma abertura para o devaneio, para a criatividade, para ver essas criatividades de outras pessoas, eu acho que a gente acaba virando apenas assim marionetes mesmo do que é divulgado, do que a gente vê, né, por aí. Então é um convite que eu faço, assim, pense um pouco mais sobre o que você lê, né? Será que você só lê para extrair um conhecimento para utilizar, ou você abre um pouco a oportunidade, assim, a possibilidade para outras coisas e tá aberto a ver outros mundos, outras maneiras de ver o mundo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente pode aprender muita coisa disso também, apesar de não ser o intuito inicial da leitura, né? Que ele pode ser uma leitura apenas por prazer mesmo, mas a gente consegue também extrair muita coisa, né, como consequência. Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre isso que me chamou a atenção essa semana, assim, algumas falas, mas essa a minha opinião. E é isso, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Tchau, tchau.